Queridos, a passagem em questão, em algumas Bíblias apresenta esse título como discurso de Pedro. Diz que após aquele grupo de aproximadamente 120 pessoas, tendo ouvido e obedecido a promessa de Deus, eles permaneceram em Jerusalém, permaneceram unânimes em oração, e a promessa de Deus se cumpriu e houve o derramamento do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas que ali estavam. E não apenas isso, mas a Bíblia diz também que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus concedia a cada um daqueles irmãos, para que eles então viessem a falar. E na verdade, meus amados irmãos, eles começaram a falar em outras línguas, e em Atos 2,7 diz que os que ali estavam, disseram o seguinte: todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, em Judéia, Capadócia, em Ponto, Ásia, em Frígia, Panfilha, Egito? Ou seja, há uma citação de vários locais e de várias regiões de pessoas que ali estavam. Eles estavam, meus amados irmãos, na comemoração de uma festa, e naturalmente estavam ali muitos viajantes. Era uma festa conhecida e eles estavam ali para cumprir o ritual daquela festa. No versículo 5 de Atos 2 diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Eles estavam ali por causa da festa do Advento, e foi exatamente nessa festa, depois da Páscoa, depois da festa das semanas, e agora no Pentecostes, que Deus resolve então derramar sobre eles o Espírito Santo, e há então essa manifestação maravilhosa e sobrenatural de que os irmãos que ali estão começam a falar em outras línguas, e as pessoas que ali estão, ou seja, esses viajantes que estavam ali para cumprir o ritual dessa festa, começam a ouvir cada um falando na sua própria língua, ou seja, na língua em que ele sabe, que ele conhece, sabendo que aqueles são galileus e que não falam aquela língua. Mas logo após esse ato, de eles estarem maravilhados, alguns, no versículo 13, diz que zombando diziam: estão cheios de gosto, ou seja, provavelmente eles estão bêbados, eles ingeriram álcool, e isso na verdade é o resultado da ação do álcool na vida deles. E é nesse momento então que, quando algumas pessoas começam a acusar essa ação maravilhosa de que aquilo era resultado da bebida, que aquilo era resultado do álcool, ou seja, dizendo que eles estavam bêbados, que Pedro então, versículo 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. Queridos, eu quero prestar e apontar para vocês apenas alguns detalhes aqui, por exemplo, nesse versículo. Pedro, porém, pondo-se em pé. O simples fato de Pedro colocar-se de pé já era uma marca, já era uma prova de que na verdade ele não estava bêbado. Porque uma característica de uma pessoa que está bêbada, ou dependendo do nível, da forma como ela está bêbada, é que ela não consegue nem ficar de pé. Então, na verdade, Pedro coloca-se de pé junto, como diz aqui, Pedro pondo-se em pé com os 11. Eles se colocam em pé também numa mostra, numa prova de que nenhum deles estava bêbado. E Pedro então ergue a sua voz e começa a fazer, meus amados irmãos, aquilo que está registrado no livro de Atos como o primeiro sermão, a primeira mensagem ministrada após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. No momento em que a igreja agora não está sozinha, por quê? Porque Jesus derramou sobre ele o Espírito Santo Consolador, mas no momento em que a igreja já não mais conta com Jesus em carne, conta com Jesus em
fazer e apresentar o primeiro sermão, a primeira mensagem da igreja primitiva. A primeira coisa que Pedro apresenta, e isso também serve de ensino para todos nós, é que Pedro defende, ou seja, Pedro começa a sua mensagem com um viés apologético, ou seja, de defesa da fé cristã. Ele diz o seguinte: irmãos, o que vocês estão vendo não é resultado de bebida, o que vocês estão vendo não é resultado do álcool. Por quê? Aí ele diz o seguinte: esses homens, versículo 15, não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Ele diz o seguinte: primeiro, não é costume de que as pessoas da nossa cultura se embriaguem, e não é costume que elas fiquem embriagadas no começo do dia. E não obstante a tudo isso, nas festas e nos grandes dias de celebração de Israel, não era costume do povo tomar e ingerir bebida alcoólica. Então ele começa a apresentar as características para dizer: isso não é resultado da bebida, isso não pode ser resultado do fato deles estarem ingerindo álcool. Primeiro, ainda é cedo, nós não temos esse costume. Segundo, é uma festa. Todos aqui nós sabemos que nas festas nós não fazemos esse tipo de prática, nós não temos. Aí ele fala: nós estamos de pé, e ele começa a defender, começa a dizer o seguinte: primeira coisa, eles não estão bêbados. Mas se eles não estão bêbados, o que é isso então? Aí ele começa a dizer o seguinte, versículo 16: mas isto é o que vos foi dito pelo profeta Joel. E aí então ele cita a passagem do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias e profetizarão. Ele começa a dizer o seguinte: o que está acontecendo aqui é parte do cumprimento daquilo que o profeta Joel escreveu, do derramamento do Espírito do Senhor sobre toda a carne. O simples fato de nós olharmos, meus amados irmãos, para uma profecia que diz que é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne, já era de fato chocante para aquela plateia. Aquelas pessoas que ali estavam naturalmente se chocaram com aquilo. Por quê? Porque eles, conhecedores da Bíblia, conhecedores da Bíblia até aquela época, ou seja, o Novo Testamento estava sendo escrito, não estava escrito ainda. Então a Bíblia, quando se refere às Escrituras, estava fazendo menção àquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Eles sabiam que no Antigo Testamento nunca houve um derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. O derramamento do Espírito de Deus sempre foi para uma classe de pessoas. O derramamento do Espírito Santo acontecia sobre reis, o derramamento do Espírito Santo acontecia sobre profetas, o derramamento do Espírito Santo acontecia sobre sacerdotes. O derramamento do Espírito Santo não acontecia sobre todos e qualquer um. E além disso tudo, o derramamento do Espírito Santo era feito sob medida, ou seja, de acordo com o que Deus queria realizar. De sorte, meus amados irmãos, que é exatamente por isso que no Antigo Testamento as pessoas se sentiam muitas das vezes dependentes por demais de certos homens. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor estava derramado sobre a vida deles, e eles precisavam dessa instrução, desse guia, dessa orientação que apenas alguns poucos tinham. Então agora eles dizem o seguinte: o Espírito Santo do Senhor está sendo derramado sobre toda a carne. Olha só o impacto da mensagem de Pedro. Pedro já começa a dizer o seguinte: meus amados irmãos, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre nós. Nós não somos reis, nós não somos sacerdotes, nós não somos profetas, como descrito no Antigo Testamento.
Santo de Deus está descendo sobre todos, sobre homens, sobre mulheres, sobre jovens, sobre idosos, sobre ricos, sobre pobres, por pessoas importantes e por pessoas não importantes. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda carne. Essa mensagem que Pedro começa a pregar e ele começa a apresentar, e isso causa espanto aos ouvintes, porque eles não estavam acostumados a ver, ou seja, o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre toda a carne. Não obstante a tudo isso, eles já vinham de um período de aproximadamente 400 anos em que eles não haviam ouvido uma voz de um profeta. Então, quer dizer, eles não estavam acostumados com o Espírito Santo sequer sobre a vida de um profeta, quanto mais agora um grupo todo. Ou seja, eles já estavam por bastante tempo sem a orientação de alguém que tivesse a sua vida o derramar do Espírito Santo. E Pedro ele começa a dizer isso. E aí no versículo 22 ele começa a dizer o seguinte: então preste bem atenção, esses homens não estão bêbados, isso é o cumprimento da profecia. E aí ele apresenta o centro, o cerne de toda a mensagem que nós pregamos, Jesus Cristo. No versículo 22 ele diz: varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno. Um minuto. Só o fato dele citar Jesus Nazareno, para aquelas pessoas conhecedoras daquela cultura, também causaria espanto. Por quê? Porque a cidade de Nazaré não era uma cidade de boa reputação. A cidade de Nazaré era uma cidade que tinha uma reputação de ser pequena, de ser pobre, de ser frágil. E algumas pessoas chegavam até a dizer: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. E ele diz exatamente isso: o Jesus Nazareno, esse Jesus que veio de Nazaré, ou seja, a cidade desaprovada por vocês. É exatamente de uma cidade desaprovada por vocês que vem aquele que foi aprovado por Deus. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ele começa a dizer: e isso que está acontecendo diz respeito a esse Jesus. Que Jesus? Esse Jesus que realizou milagres, prodígios e maravilhas no meio de todos vós. Os milagres que Jesus fez, embora alguns deles tenham sido feitos em oculto, mas eles ficaram conhecidos. Mas muitos dos milagres de Jesus foi realizado a céu aberto, e as pessoas puderam ver, e eles falaram o seguinte: vocês testemunharam, vocês viram, vocês presenciaram o que esse homem, esse Jesus de Nazaré, realizou no meio de vós. E esse mesmo homem que fez grandes coisas no meio de vós, embora ele tenha feito grandes coisas, vocês o entregaram à liderança dos romanos, vocês o entregaram à liderança dos judeus e dos hebreus, para que ele fosse crucificado. A esses aqui vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Esse mesmo homem que fez grandes feitos no nosso meio, vocês o entregaram para que ele fosse crucificado. Aí ele diz o seguinte: mas quando vocês o mataram, o que acontece? Deus o ressuscita. Versículo 24: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro começa a dizer: eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês entregaram o homem à morte, vocês julgaram o homem com mentiras, vocês, na verdade, não o julgaram da maneira como ele deveria ser julgado, vocês tiraram a vida dele, mas a morte não foi capaz de segurá-lo, e ele ressuscitou. Queridos, eles estavam em festa, e eu queria que você entendesse isso. Eles estavam na festa desde o começo da festa, ou seja,
cidade para a Páscoa. E Jesus Cristo foi crucificado na Páscoa. Então esse público que está ouvindo Pedro agora, é muito provável que é o público que presenciou a morte de Jesus. Eles estavam lá para a festa e eles iam ficar até o final da festa. E Pedro então começa a dizer: sabe aquele homem que vocês entregaram? E aquelas pessoas que estavam ouvindo, talvez muitos deles haviam participado daquele motim e haviam entregado a Jesus, e é para estas pessoas agora que Pedro e os outros discípulos se dirigem e começam a pregar o Evangelho. Começa a explicar para eles que eles não estão bêbados e começam a falar: é esse Jesus que fez milagres que vocês mandaram crucificar e que agora Deus o ressuscitou. E aí ele vai além para dizer o seguinte: ele diz agora, porque o nosso rei, aquele que nós consideramos como nosso grande rei, Davi, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os teus caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. E aí Pedro ele vai dizer o seguinte: Davi falou o seguinte, pois no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, no inferno, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora o que ele quer dizer? Que corrupção? Se Davi morreu, naturalmente o corpo dele passou por apodrecimento. O corpo de Davi viu a corrupção. Então quando Davi falou que não deixarás o meu corpo no Hades e que nem o meu corpo verá a corrupção, Davi não estava falando dele, mas Davi estava falando daquele que viria da sua descendência. Davi estava falando de Jesus. Versículo 29: para os irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Primeira coisa ele falou: vocês viram a Jesus no meio de vós, e vocês viram os milagres que ele realizou. Vocês o colocaram para a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou. E eu vou além do que ele quis dizer: esse Jesus que nós estamos falando foi o mesmo que o nosso rei e profeta Davi falou. Davi estava falando dele, e o que nós vimos aqui foi o cumprimento disso. O que eu acho interessante e impactante nessa mensagem, queridos, é que ele diz o seguinte: Davi possui uma sepultura no nosso meio, e todos nós sabemos aonde está a sepultura de Davi. Mas o que ele quer dizer? Olhem para a sepultura de Jesus, o corpo dele não está lá. Se nós formos até a sepultura de Davi, encontraremos os restos mortais de Davi, mas quando nós olhamos para a sepultura de Jesus, o corpo dele não está mais lá, pois ele ressuscitou. E aí ele diz o seguinte: Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhas. Nós vimos, nós falamos com Ele, nós andamos com Ele, nós comemos com Ele, Ele nos instruiu, Ele nos ouviu, Ele nos alegrou. Nós somos testemunhas de que esse Jesus ressuscitou. Queridos, eles estão falando de uma coisa que aconteceu há poucos dias. Eles estão falando de coisas que aconteceram em um período menor do que 2 meses. Eles estão falando de coisas que aconteceram 40 dias e 50 dias. Ou seja, se eles estivessem mentindo, se eles estivessem falando alguma coisa, aquelas pessoas que estavam ali poderiam se levantar e poderiam falar alguma coisa, mas não, porque as provas eram muito claras, as provas eram evidentes e fortes demais, e eles estavam falando o seguinte: todos nós somos testemunhas de que Ele ressuscitou.
Aí ele diz o seguinte: e agora eu vou voltar ao início do meu sermão, porque eu disse para vocês que no sermão, aqui, no que eu estou falando para vocês, que isso aqui é o cumprimento do derramamento do Espírito Santo. E se isso é o derramamento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha, Jesus precisa ter subido aos céus, e ao subir aos céus, ele ter mandado o Espírito Santo. Se o Espírito Santo desceu, é prova de que Jesus ressuscitou e que ele subiu aos céus. As coisas completam o ciclo. Vocês começam a entender? Ele falou: se isso é prova de que o Espírito Santo está no nosso meio, para que o Espírito Santo viesse, Jesus Cristo precisava ter subido aos céus. E se o Espírito Santo veio, é prova então de que ele de fato ressuscitou e que ele subiu aos céus e que agora está se cumprindo aquilo que ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. E aí, meus amados irmãos, ele diz o seguinte: quando Jesus chega no céu, ele é exaltado. Versículo 33: de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Está vendo o que está acontecendo? O derramamento do Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, não há mais, sabe aquelas características que Pedro tinha, que a igreja tinha? No capítulo 20 de João, do Evangelho de João, a Bíblia fala que quando Jesus apareceu naquele domingo de manhã, o domingo da ressurreição, que eles estavam trancados, eles estavam temerosos, eles estavam tristes, mas de trancados e tristes e temerosos, eles agora são testemunhas. Olha a mudança que há no comportamento desses homens. Até poucos dias, eles não sabiam o que fazer. Eles estavam na casa de um dos irmãos, com portas fechadas, não querendo falar com ninguém, chorando, tristes, sem saber o que fazer. E agora, lá está Pedro, na presença de uma grande multidão, apresentando esse lindo, profundo sermão acerca da ressurreição de Jesus Cristo. E ele está de fato cheio do Espírito Santo, porque somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode dizer o que ele disse. No versículo 36, você viu o que ele disse? Ele diz o seguinte: saiba, pois, não é assim mais ou menos, ou quem sabe talvez, saiba, pois, com certeza, com toda certeza, com plena certeza, toda a casa de Israel, todos vocês que aqui estão me ouvindo, olha, eu quero que vocês saibam de uma coisa: sabe esse Jesus que eu acabei de falar? Então, foi esse Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, mas esse Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Tentem imaginar o peso dessa palavra para aquelas pessoas. As pessoas estavam ouvindo o homem falar, e aquele homem, com as suas palavras, mas era como se ele tivesse com as suas mãos levantadas e apontando: olhe bem aquele homem que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, quais são as implicações disso? Como que eu fico quando eu fui conivente? Como fica a minha situação quando eu escolhi e eu participei da morte daquele que Deus fez Senhor e Cristo? Aí cai o peso da responsabilidade sobre eles. E agora? O que Pedro estava falando para eles? Vocês assassinaram
sermão, Pedro realmente está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque há poucos dias, há menos de 2 meses, uma menina chegou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, você não era um daqueles seguidores? E Pedro falou: não, eu não era não. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mas agora cheio do Espírito Santo, Pedro está apontando para eles e dizendo: vocês mataram aquele a quem Deus fez Senhor e Cristo. Queridos, aquilo cai como uma bomba. Aquilo cai como uma bomba no coração, na consciência de todos eles. Porque muitos falaram: nós escolhemos isso pensando estar trabalhando para Deus, como o próprio Saulo falou. Eu matava o povo de Deus, eu lutava contra o povo de Deus, achando que eu estava trabalhando para Deus, quando na verdade eu estava trabalhando contra Deus. E existe até hoje pessoas que lutam e fazem muitas coisas pensando estarem lutando a favor de Deus, quando na verdade elas estão contra Deus. E Pedro aponta isso para eles e diz o seguinte: o que vocês fizeram foi matar nada mais, nada menos do que o unigênito de Deus. Versículo 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para os irmãos? Essa é a pergunta. Eles não tinham mais o que fazer, ou seja, falam que eles eram homens religiosos, eles eram homens devotos, e eu começo a imaginar, queridos, eles examinando as suas próprias vidas, falando: eu estava no grupo e eu gritei Barrabás, eu estava no grupo e gritei mate esse lunático, eu estava no grupo e eu lancei uma pedra sobre ele, eu estava no grupo e eu chutei ele, e agora Pedro levanta esse homem que agora nós temos prova de que ele ressuscitou. Ou seja, eu estava lutando contra o Filho de Deus, ele estava lutando contra o próprio Deus. Eles não têm outra alternativa a perguntar simplesmente o que eles perguntaram: o que é que nós podemos fazer agora? O que uma pessoa que manda matar o Filho de Deus faz? O que sobra para ela? Qual é a alternativa que ela tem? O que uma pessoa que foi conivente com a morte do Filho de Deus, o que ela faz? Existe solução? Existe alternativa? O que é que vai acontecer conosco? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos para os irmãos? Ali já estava começando o agir do Espírito Santo. Quando eles perguntam: o que faremos? Eles já percebem que o que eles haviam feito era algo de errado. Eles já começam a perceber em seus corações que a atitude deles era incorreta. E aí Pedro levanta-se. Antes de eu falar o que Pedro falou, eu quero simplesmente mostrar um detalhe para vocês. Embora o texto mostre Pedro falando, mas nós temos indícios também que não só Pedro falava, como os outros falavam, porque as pessoas também, quando elas voltaram: o que nós faremos? Elas não perguntaram apenas para Pedro, mas elas voltaram também para os outros apóstolos, perguntando: o que faremos? Dando a entender que eles também de alguma maneira participavam daquele discurso, participavam daquele sermão. Eles se voltaram agora para os discípulos de Jesus, falando: o que é que nós vamos fazer? A resposta de que Pedro e os apóstolos deram aos primeiros convertidos após a ressurreição de Jesus é a mesma que nós temos dado até agora. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas agora eu errei tanto, eu fiz tanta coisa de errada, eu desobedeci tanto a palavra de Deus, eu desobedeci aos meus pais, eu fiz tudo de errado que eu podia fazer, e agora o que é que eu faço? Então Pedro levanta e diz: arrependei-vos.
arrependei-vos. Queridos, eis aqui um grande mistério, uma coisa maravilhosa. Eu e você, nós, o que eu preciso para eu ser salvo? O que eu preciso fazer? Pedro começa a dizer: arrependei-vos. Arrepender é reconhecer: o que eu tenho feito é errado. E por eu estar fazendo algo errado, eu irei agora mudar o meu comportamento e não irei mais praticar e fazer as coisas que eu costumava fazer. Isso é arrependimento. Deixarei, colocarei de lado tudo aquilo que antes, que outrora eu fazia, e não mais farei. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Antes que você seja batizado, antes que o Espírito Santo repouse sobre você, eu e você precisamos de algo essencial. E o que é isso? Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que o que eu tenho feito é algo que desagrada a Deus. É engraçado, meus amados irmãos, que Pedro poderia ter dado muitas outras alternativas para ele, mas Pedro diz o seguinte: vocês precisam se arrepender. E existem algumas pessoas que querem dar outra alternativa para vocês, mas essa alternativa não é bíblica. Então eu quero dizer: o que é que eu faço? Arrependa-se dos seus erros e dos seus pecados. Deixe de endeusar a você mesmo, achando que o que você faz é correto e é certo. E nós temos essa inclinação muitas vezes para o mal, de achar: eu sei o que é certo, só eu sei onde está a resposta, o meu pai e minha mãe não sabem, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que o meu marido quer, eu vou fazer do jeito que minha mulher quer, eu vou fazer do jeito que minha família quer, e a pessoa vai batendo a cabeça, sabe, as portas vão se fechando, até que ela tem que reconhecer e dizer o seguinte: Pai, que não seja mais a minha vontade, mas que seja a sua. Eu me arrependo. É preciso arrependimento, meus amados irmãos. Enquanto nós continuarmos procurando fazer as coisas com as nossas próprias forças, já não vai mais. Note, meus amados irmãos, aquele Pedro é diferente. Por quê? Porque o Espírito está sobre ele. Ele está cheio do Espírito. O Espírito agora o capacita, o Espírito o instrui, e ele é um homem, ele é uma pessoa diferente. E o mesmo pode e deve acontecer conosco. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Permita-me eu fazer um comentário aqui. Em uma das vezes que eu interpretava um pastor, ele brincando falava sobre isso. Ele é um pastor muito grande, muito alto, né? Tem mais de 2 metros. Mais de 2 metros. E Deus o usa grandemente, né? Na mensagem da palavra. E ele às vezes brincava falando o seguinte: eu sei que Deus me usa porque eu tenho muita carne. Então quanto mais carne, mais do Espírito sobre a minha vida. Ele brincava, mas fazendo um paralelo com isso. Uma vez que você é carne, você pode e deve receber essa promessa: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas eu sou mulher, sobre toda a carne. Mas eu sou pobre, sobre toda a carne. Mas eu não sou inteligente, sobre toda a carne. Mas eu não sou estudado. Ele não disse isso, que você precisa ser inteligente, você precisa ser rico. Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E como isso acontece? Começa com o arrependimento. E aí Pedro diz: porque a promessa nos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava, nos exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ele está querendo dizer o seguinte: saiam do meio dessa geração perversa.
não queiram fazer parte dessa geração perversa. Quando eu me arrependo, quando eu volto a minha confiança, a minha fé para o Senhor Jesus, o que eu falo? Eu saio, eu me arrependo, por quê? Porque eu também não quero fazer parte mais dessa geração perversa. E eles, meus amados irmãos, sabem muito bem que a geração é perversa, por quê? Porque eles estavam lá falando: olha só como perverso nós somos, porque há poucos dias atrás nós matamos o Filho de Deus. Juntamente com o grupo, entramos na onda, pedimos a soltura de Barrabás, xingamos, maltratamos, jogamos pedra, realizamos um mal terrível. E agora nós percebemos que o que nós fizemos foi perverso. Nós também estamos no meio dessa geração perversa. Eu quero sair do meio dessa geração. Não quero mais fazer parte dessa geração. O convite continua sendo exatamente o mesmo. Arrependei-vos, arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Toda e qualquer pessoa que olhar ao nosso redor e achar que as pessoas com quem nós vivemos, convivemos, são pessoas boas, você está tremendamente errado. Queridos, eu, por exemplo, procuro ao máximo evitar assistir reportagens, porque a reportagem hoje, o jornal hoje, é exatamente a prova de quão perversa é a geração que nós vivemos. É morte, é estupro, é abandono, é desgraça. Não, somente quem é cego não vê que o que acontece hoje, o que acontece ao nosso redor, é nada mais, nada menos do que o retrato de uma geração perversa, de pessoas perversas, com atos perversos, com palavras perversas, com comportamentos perversos. E o que eu faço? Arrependei-vos. E após Pedro ter dito essas palavras, aproximadamente 3.000 pessoas se arrependeram, foram batizadas, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, desligando-se então daquela geração perversa. Essa foi a primeira mensagem pregada pelos apóstolos, essa foi a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Nós não estamos bêbados, nós estamos pregando Jesus, Jesus ressuscitado, do qual nós somos testemunhas. Se você quiser fazer parte dessa geração perversa, fique e continue do jeito que você está. Se você quiser se desligar dessa geração perversa, arrependa-se. Curva a tua cabeça.